Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou a Luciana Bosa. Este é o capítulo 13 do livro Manso e Humilde, de Danny Ortland. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos capítulos. Obrigada. Capítulo 13. Para que serve o Espírito? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. João 14,16. Este livro trata sobre Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Mas precisamos ter cuidado para não dar a impressão de que o que vemos em Cristo está de alguma forma na contramão do Espírito e do Pai. Pelo contrário, o Filho, manifestando-se na carne, expressa e revela nada mais que o que estava no coração de todos os três. Então, vamos dedicar um capítulo a cada, perguntando o que a Bíblia ensina sobre como o coração de Cristo se relaciona com o Espírito e então com o Pai. Falaremos do Espírito neste capítulo e sobre o Pai no próximo. Qual é o papel do Espírito Santo? O que ele realmente faz? Há muitas respostas bíblicas válidas a essa questão. O Espírito regenera-nos, João 3, 6 e 7, convence-nos, João 16, 8, concede-nos dons, 1 Coríntios 12, 4 a 7, testifica em nossos corações que somos filhos de Deus, Gálatas 4, 6, conduz-nos, Gálatas 5, 18 e 25, torna-nos frutíferos, Gálatas 5, 22 e 23, concede e faz crescer em nós a vida da ressurreição, Romanos 8, 11. Capacita-nos a matar o pecado, Romanos 8, 13. Intercede por nós quando não sabemos pelo que orar, Romanos 8, 26 e 27. Guia-nos à verdade, João 16, 13. E transforma-nos à imagem de Cristo, 2 Coríntios 3, 18. Todas essas gloriosas verdades, neste capítulo gostaria de adicionar mais uma a esta lista. O Espírito nos faz realmente sentir o coração de Cristo em nosso favor. Isso se sobrepõe um pouco a algumas das operações do Espírito listadas acima. Mas seria útil deixar claro exatamente como o Espírito Santo conecta este estudo ao coração de Jesus. E o que eu proponho neste capítulo, novamente, com a ajuda de Thomas Goodwin, é que o Espírito torna o coração de Cristo real para nós. Não só ouvimos sobre, mas ouvimos. Não só ouvimos, mas o sentimos. Não só o sentimos, mas o desfrutamos. O Espírito pega o que lemos na Bíblia e acreditamos no papel sobre o coração de Jesus e o move da teoria para a realidade, da doutrina para a experiência. Uma coisa é saber, quando criança, que o seu pai te ama. Você acredita nele. Você leva a sério as palavras dele. Mas outra coisa, inexprimivelmente mais real, é cair no seu abraço, sentir o calor, ouvir o coração dele batendo no peito, de modo a conhecer instantaneamente a força protetora de seus braços. Uma coisa é ouvir que ele te ama, outra coisa é sentir o seu amor. Essa é a gloriosa obra do Espírito. Em João, capítulos 14 ao 16, Jesus explica a obra do Espírito como uma extensão da sua. E ele diz que o tempo em que estiver ausente, mas o Espírito presente será uma bênção superior para o seu povo. Observe cuidadosamente a linha de raciocínio de João 16 em como Jesus faz esse ponto. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta:
Para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade: é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, eu o enviarei. 16, 5 a 7. Qual é a vantagem da vinda do Espírito? A leitura natural é que ele consertará o que está errado. E o que está errado? O vosso coração encheu-se de tristeza. João 16, 6. Aparentemente, a vinda do Espírito fará o contrário. Encherá os seus corações de alegria. O Espírito substitui a tristeza por alegria. Os discípulos se angustiaram porque Jesus estava indo embora. Ele era amigo deles e os abraçara com seu coração. Então, eles pensavam que Jesus ir embora significava que o coração dele ia embora. Contudo, o Espírito é a resposta de como Jesus pode deixá-los fisicamente ao mesmo tempo que deixa o seu coração para trás. O Espírito é a continuação do coração de Cristo para o seu povo depois da partida de Jesus para os céus. Refletindo sobre essa passagem de João 16, Goodwin chega ao cerne do que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Meu pai e eu temos apenas um amigo, que está no seio de nós dois e procede de nós dois, o Espírito Santo. E enquanto isso, eu o enviarei a vocês. Ele será um melhor consolador do que eu. Ele os consolará melhor do que eu faria com minha presença física. De que modo o Espírito é um consolador superior para o povo de Deus? Ele lhes contará, se vocês derem ouvido a ele e não o entristecerem, apenas histórias de meu amor. Tudo o que ele falar em seus corações será para me proteger e engrandecer meu valor e amor para vocês. E o prazer dele será fazer isso. Goodwill, então, deixa explícita a conexão com o coração de Cristo. Então vocês terão o meu coração tão certamente e tão rapidamente quanto se eu estivesse ali com vocês. E eu estarei continuamente descansando os seus corações, quer com o meu amor por vocês, ou o de vocês por mim, ou ambos. Ele lhes contará, quando eu estiver no céu, que há uma verdadeira conjunção entre eu e vocês e uma sinceridade de afeição tão verdadeira em mim por vocês, quanto há entre o meu Pai e eu, e que é impossível romper esse nó e tirar o meu coração de vocês, assim como tirar o coração do Pai de mim. Você já considerou essa operação do Espírito Santo em particular? Lembre-se de que o Espírito é uma pessoa. Ele pode se entristecer, por exemplo, Isaías 63, 10, Efésios 4, 30. Como seria tratá-lo assim em nossa vida diária? Como seria abrir as frestas do nosso coração para receber o amor real de Cristo, aceso pela calorosa chama do Espírito Santo? Precisamos manter em mente aqui que o Espírito nunca acenderá as chamas do amor real de Cristo para além do que Cristo realmente nos ama. Isso é impossível. O Espírito simplesmente faz com que nossa percepção do amor sincero de Cristo paire mais perto do que ele realmente é. Ninguém se preocupa que os binóculos tornem o jogo maior do que é na vida real para quem está na arquibancada superior. Os binóculos simplesmente fazem os jogadores parecerem mais próximos de seu tamanho real. Jesus disse que ele é manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Essa é uma bela declaração, e mesmo sem o Espírito, já se pode respeitá-la e se maravilhar com ela. Mas o Espírito pega as palavras de Cristo e as interioriza até estarem no nível de individualidade pessoal. O Espírito transforma a receita em sabor.
Isso é o que Goodwin está dizendo. Tudo o que vimos e ouvimos sobre o coração gracioso de Jesus em sua vida na terra entrará, durante seu estado de exaltação, nas consciências de seu povo como uma realidade experiencial. Quando Paulo vai para o lado pessoal em Gálatas e fala do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, Gálatas 2:20, ele está dizendo algo que ninguém poderia dizer sem o Espírito. É por isso que, em outro lugar, Paulo diz que não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:12. Para entender o papel do Espírito Santo, segundo este texto, precisamos ter em mente que a palavra grega por trás de compreendermos, oída, não deve ser restrita à mera apreensão intelectual. O verbo simplesmente significa conhecer, e como é comum, geralmente na linguagem epistemológica da Bíblia, conhecer aqui significa algo mais holístico. Não é mera apreensão intelectual, é mais. É um conhecimento experiencial. Assim como você sabe que o sol está quente quando levanta o rosto para o céu num dia sem nuvens do verão. Paulo está dizendo que o Espírito nos foi entregue para que pudéssemos conhecer, lá no fundo, a graça sem fim do coração de Deus. Dadas gratuitamente, neste texto simplesmente é a forma verbal charizomai, da palavra grega comum para graça, charis. Não há algo que o Espírito ame mais que nos despertar, acalmar e consolar com o conhecimento de coração com que fomos agraciados. Em resumo, o papel do Espírito é pegar a ideia do panfleto de viagem que temos do grande coração de Cristo e transformar na experiência de se sentar na praia, numa espreguiçadeira, com a bebida na mão, usufruindo na prática daquilo. O Espírito faz isso de forma decisiva, de uma vez por todas, na regeneração. Mas ele o faz 1000 vezes depois, à medida que continuamos em nosso pecado, tolice e tédio a tirar os olhos da experiência genuína de seu coração. Fim do capítulo.